Este é o programa Amor Pede Passagem. O tema, o amor e a missão. Você sabe qual é a sua missão? Você ficará surpreso porque durante esse programa, até o final, eu vou revelar a sua missão. Missão é algo que está relacionado na compreensão do Espiritismo como um dos objetivos da reencarnação. O ser, quando renasce, traz um planejamento espiritual que embute habitualmente 3 características que estão num mix, misturadas. Algo que eu preciso refazer, algo que eu preciso aprender pela primeira vez e algo que eu posso ensinar. Nós chamamos isso em Espiritismo de expiação, provação e missão. Ou seja, essa relação, esse mix dessas 3 proposições objetiva o nosso processo evolutivo. A missão, ela se configura pela possibilidade, portanto, que eu tenho de dar alguma coisa de mim, algo que eu já reuni, já aprendi e posso compartilhar. A percepção da missão, ela tem desde o sentido mais amplo, abrangente, que envolve na concepção dos espíritos a regência de um planeta, por exemplo, ou de um conjunto, de um sistema, até a regência de uma cidade, de um país. Para nós espíritas, a figura de Jesus é sobre esse espírito que está depositado a responsabilidade de gerir o nosso planeta, governar o nosso planeta. Cada país tem o seu anjo tutelar, o espírito que tem a responsabilidade de ajudar a evolução daqueles que reencarnam naquele período, naquele país. O Brasil tem, por exemplo, na figura de Ismael, segundo a revelação dos Espíritos, sob esse anjo, cabe a responsabilidade da tutela da nacionalidade brasileira. Do mesmo jeito, nós vamos perceber que há missões cada vez menores, que se dizem respeito, por exemplo, a uma cidade, que falam, por exemplo, de uma parentela, a regência de espíritos que trazem missões que dizem respeito à família. Esse processo, que é espiritual e corpóreo ao mesmo tempo, porque quando nós mergulhamos no corpo físico, da mesma maneira que há essa missão do ponto de vista espiritual, há também a missão corporificada, que às vezes tem a possibilidade de ser mundializada a contribuição daquele espírito. Às vezes está restrita a um país, às vezes a uma comunidade, às vezes a uma etnia, ou a uma família, ou a uma parentela. Portanto, é como se fosse diferentes níveis, diferentes dimensões com que o espírito, ao reencarnar, dispõe da atividade missionária, de trazer a sua contribuição para a Terra. Desse modo, vamos ter, por exemplo, no nosso anjo guardião, aquele que nos tutela, segundo os espíritos, como se fosse um pai e mãe, um mix de pai e mãe, nos ajudando no nosso processo evolutivo. Do mesmo jeito que um espírito nos tutela, nós somos chamados a fazer a tutela de alguém. Somos, portanto, missionários quando assumimos a posição da paternidade, da maternidade. Sem que demos conta, esses papéis sociais representam missões que temos que desempenhar quando assumimos essa posição biológica, psicológica e emocional na Terra. Vejam que a missão, portanto, ela vai se desenhando de uma forma cada vez mais fincada, se afunilando para o indivíduo, vindo do coletivo para o pessoal, vindo do grupal para o mais restrito, para o mais específico, da multidão, às vezes, para se centralizar apenas numa pessoa. A nossa missão, portanto, ela pode
obedecer diferentes níveis de contribuição. O mesmo espírito, ao reencarnar, pode trazer, enquanto contribuição a ser oferecida para a Terra, seja na área profissional, na área familiar, seja na área da sua parentela, seja na área religiosa ou comunitária, ele pode trazer várias missões interconectadas. E elas acontecem na sua encarnação junto com experiências que ele precisa resgatar, rever. Portanto, a missão ela cursa junto com a expiação. Ela pode cursar junto com a expiação e pode cursar junto com uma provação, ou seja, um exercício de aprendizado. Na metáfora pedagógica, é como se fosse o aluno repetente, a expiação, o aluno que está no aprendizado normal, a provação, e o professor como sendo aquele que ensina o missionário. Esse mix, portanto, não nos desconsidera, não nos desconecta de que quando a nossa reencarnação ela é predominantemente expiatória de resgate, de que tenhamos uma missão. Nós trazemos uma missão, ainda que a nossa vida seja uma vida coroada de sofrimento, de dor, ao longo de toda uma trajetória. Ainda que a nossa encarnação ela seja pontuada, marcada por sofrimentos, ainda assim nós trazemos missões. Toda reencarnação, por mais exigente que seja, por mais dolorosa que seja, ela embute missão. Do mesmo jeito que uma outra que não tenha essa característica predominantemente de expiação, ela também traz missão. Mas a missão mais importante, aquela que você deve estar bem atento, nós vamos observar no nosso próximo bloco. Dentro do tema que estamos apresentando de amor e missão, nós vamos compreender que toda a encarnação, mesmo que tenha características expiatórias, detém dentro de si possibilidades de missão, ou que ela detenha a característica predominantemente provacional, ela também detém missão. E, como o próprio nome já disse, a reencarnação ela tem uma característica predominantemente missionária. Essa reencarnação, por si mesma, já fala do processo missionário. Mas como as nossas vidas, elas habitualmente envolvem provas e expiações em função do planeta que habitamos, a maioria de nós trazemos uma existência marcada por aprendizados difíceis, por reaprendizados dolorosos, e às vezes nós sempre ficamos nos perguntando sobre a nossa missão. Aonde está a nossa missão? E às vezes a gente está para desencarnar e ainda fica procurando missão. É que nós temos, lá no fundo mesmo, o desejo de grandes missões. O orgulho nos impede de perceber o que viemos fazer aqui do ponto de vista missionário, ao lado do resgate, dos processos provacionais. Envolvido pela uma vaidade, nós queremos uma posição de destaque, algo que nos coloque numa visibilidade mundial, algo que nos dê um destaque internacional, algo que fundamentalmente mude a sociedade num processo absolutamente narcísico, que não tem nada a ver com o projeto da nossa encarnação. Todos temos missão, você, eu, todos temos missão, sim, e temos. Precisamos identificá-la. Se ficarmos esperando grandiosos programas, estaremos condenados a experimentar grandes decepções. Se ficarmos na expectativa de que de repente vai aparecer uma grande missão, nós experimentaremos frustrações inevitáveis, porque mesmo as grandes missões, elas começam com a vassoura, elas começam com a singeleza, a exemplo de Mahatma Gandhi. Então, precisamos olhar para a nossa missão. A nossa missão, fundamentalmente, é nos transformar. Esse é o passo fundamental de todos aqueles que estamos reencarnados. Ao lado disso, trazemos, sim, pequenas missões que, mesmo no sofrimento, é de ensinar como se sofre, por exemplo, ou mesmo sofrendo, de encaminhar um filho, ou de mesmo experimentando provações muito duras, encaminharmos este ou aquele ente querido que ficou sobre a nossa guarda.
Às vezes a nossa missão é nos rearticularmos com um parceiro de conjugalidade com o qual nós não conseguimos fazê-lo de uma forma adequada no passado e agora, já detendo posições mais vantajosas, nos comprometemos em ajudá-lo numa missão de resgate do outro que caminha conosco, ombreando na parceria dentro da conjugalidade familiar. Então, a nossa missão, às vezes, está pontualmente colocada numa atividade profissional singela, às vezes no bom uso do nosso tempo na arte, no exercício de uma profissão adequadamente posta que levará uma contribuição para uma comunidade. Não levará para o mundo, mas levará para alguns mundos. Às vezes o tempo que eu disponho para ser um voluntário de uma causa nobre. Às vezes a minha missão também conta com a minha inteligência que eu posso colocar a serviço do bem aonde eu estiver. A minha missão, portanto, ela pode estar espraiada nas minhas habilidades e competências, que são sendo convidadas e às vezes intimadas, figurativamente falando, a sermos aqueles que vamos compartilhar com quantos dividem conosco a nossa jornada evolutiva. Em pequeno grupo, mas esse é o nosso compromisso. Ao tempo que refazemos as nossas contas internas, damos uma contribuição para que o outro avance, cresça. E com esse movimento nós nos iluminamos. Mas não se engane, que a missão fundamental de todos nós, a prioritária, a maior, a que é a antessala de todas as outras, a premissa primeira, efetivamente é nos transformarmos. Ficamos esperando que Jesus apareça, como apareceu a Paulo de Tarso, à época Saulo. Queremos ter um grande encontro, esquecidos efetivamente de que Saulo, na medida em que encontra Jesus, já tinha efetivamente comido muito sal, como se costuma dizer. Já tinha ralado muito, como se costuma afirmar. Ninguém faz um encontro desse naipe sem ter feito uma caminhada anterior. Ele era o vaso escolhido. Não era o vaso escolhido porque Jesus simplesmente foi com a cara dele, como se diz coloquialmente. Não. Ele era o vaso escolhido porque ele se fez o vaso escolhido e, portanto, planejou esse processo libertário de ser um ícone do cristianismo nascente. Portanto, eu convido você a pensar definitivamente de que nós precisamos sair dessa neurose de ficar esperando missão e desencarnar esperando missão. Já está passando da hora de assumirmos as nossas missões que a vida nos convidou, nos nossos micromovimentos, na nossa microsociedade, nos nossos espaços menores para dar as nossas grandes contribuições, que só se efetivarão se nós assumirmos a missão fundamental, que é de nos tornarmos uma pessoa melhor a cada dia. Porque se não fizermos isso, a nossa inteligência, a nossa intelectualidade, a nossa arte, a nossa cultura, a nossa profissão, os nossos papéis sociais, que deveríamos desempenhá-los e contribuir com a sociedade onde estamos integrados, onde fomos convidados a viver, todos eles falecem e corremos o risco de perder o time, de entrarmos por um descaminho, se não fizermos esse dever primeiro, básico e fundamental, de sermos a luz que surge e que fica sobre a montanha. Por isso Jesus, com razão, afirmava: vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Ser luz é transformar-se, para poder, com essa transformação, executar as nossas outras missões. No próximo encontro, nós vamos falar sobre esse tema que está no vídeo. Eu conto contigo outra vez para trocarmos experiências.